E no programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, conosco, Sérgio Nobre, presidente da CUT, para falarmos a respeito do movimento sindical, como é que tem sido fazer movimento sindical nesse contexto em que estamos vivendo, as principais dificuldades, e ainda vamos falar também a respeito de como é que a CUT participa da vida política do país. É uma discussão muito importante que a gente vai traçar aqui. E, por fim, vamos trazer também informação muito importante sobre, por exemplo, que prejuízos a Lava Jato, pela forma como investigou crimes no país, levou a perdas de centenas de milhares de empregos. Inclusive, vai ser fruto do lançamento fruto do lançamento de um livro. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no nosso Espaço Cidadão. Presidente Sérgio Nobre, seja bem-vindo ao nosso programa. Robson, eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Parabéns pelo Espaço Cidadão. É muito importante, numa conjuntura tão difícil como essa, ter esse espaço, né, para falar do mundo do trabalho, porque você sabe, né, que, infelizmente, os chamados grandes veículos não abrem espaço para a gente falar sobre o mundo do trabalho. Então, estou muito feliz aqui. Parabéns pelo programa e estou muito feliz de dialogar aqui com os internautas que acompanham o programa. Obrigado, presidente. E, inicialmente, para quem não sabe, o que é a CUT e qual é o seu tamanho, sua capilaridade? A CUT foi fundada em 1983, depois do regime militar foi a primeira central sindical fundada. Hoje, a CUT tem 4.000 entidades sindicais que são filiados a ela no país inteiro. Tem 8 milhões de trabalhadores, né, que são associados a esses 4.000 sindicatos, né? E tem uma base de representação de 25 milhões de trabalhadores, né? E atinge todas as áreas, né? Setor público, indústria, trabalhadores do campo, do comércio, dos serviços, enfim. Então, a CUT tem uma presença nacional e praticamente em todos os setores econômicos do país. Por isso que ela é a maior central sindical brasileira e é a quinta central, maior central sindical do mundo. Nossa, que informação importante, né? A quinta maior central sindical do mundo. Do mundo, pois é. Presidente, e quais são, para a gente ter noção de como é que se dispõe esse guarda-chuva, né, daqueles que defendem o trabalhador? Além da CUT, que outras entidades existem? Inclusive, vocês compõem juntos um fórum. Hoje o Brasil tem 11 centrais sindicais, que eu considero muito, né? Quem sabe no futuro a gente junta um pouco mais, mas tem 11 centrais sindicais. A CUT é a maior delas, né, em termos de representatividade, e nós constituímos um fórum, né, um fórum unitário das centrais sindicais, porque, em especial nessa conjuntura que nós estamos vivendo, né, de ataque brutal aos direitos, desmonte do Estado, né, os trabalhadores, né, o movimento sindical, na verdade, tem as suas diferenças, né, e é importante que tenha concepções diferentes, história diferente, mas não pode, né, deixar de estar unido na defesa do emprego, da democracia no nosso país, os direitos da classe trabalhadora. Por isso que esse fórum foi constituído e é um fórum muito importante. A gente tem reunião praticamente toda semana para discutir e preparar as lutas da classe trabalhadora. Presidente, e uma coisa também importante, como é que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, até em articulação com as demais, se posiciona na política nacional? A participação na política é muito importante. Aliás, Robson, é importante que as pessoas entendam por que as centrais sindicais, não só a CUT, né, todas têm relação com os partidos políticos, né? Porque, e não é só no Brasil, é no mundo, né? Porque a gente luta, né, nos locais de trabalho para conquistar um direito, e depois a luta seguinte é fazer com que esse direito vá para toda a classe trabalhadora, transformando em lei, né? Então, foi assim, por exemplo, né, que a CLT no Brasil ela foi construída. Muita gente acha que foi uma benesse, né, do governo Getúlio Vargas, não foi, né? Na verdade, os direitos que estavam ali, de férias, 13º, eram direitos que já eram realidade na luta concreta que os trabalhadores conquistavam nos locais de trabalho, mas lutavam para transformar isso, né, num direito de toda a classe trabalhadora. Isso se dá no parlamento, né?
Então, foi a pressão dos trabalhadores que levou à consolidação das leis do trabalho. Então, é por isso que nós temos relações, né, com os partidos políticos, claro, com os partidos que têm identidade com a classe trabalhadora. Então, hoje a gente vê, né, que nós estamos vivendo um momento dramático na vida do nosso país, a ameaça de entrega da soberania do nosso país, a Amazônia, as águas, a riqueza do solo, os minerais, né? Estamos vendo sendo entregues as Sobretudo o que nossas é estatais. estratégico para o país, como o setor de energia, por exemplo, não só elétrica, mas petróleo, gás, né, e tantas outras indústrias ligadas a todo esse complexo. Exatamente, né? E aonde os direitos dos trabalhadores estão sendo desmontados, né? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista, né? Que chamam de reforma, não foi uma verdadeira destruição dos direitos dos trabalhadores, uma barbaridade feita. E aonde foi feito? No Congresso Nacional e no Senado, né? E quem é que vota lá, né? São os deputados e senadores. Infelizmente, a gente não pode votar, os trabalhadores, né? Então, por isso que a gente tem que, nas eleições, eleger pessoas comprometidas, né, com a nossa pauta, com a classe trabalhadora, para poder fazer a luta. As privatizações é a mesma coisa. As privatizações elas são decididas no Congresso Nacional, no Senado. Aliás, nossa vida é definida ali, né? Então, por isso que nós temos que ter uma atuação muito forte junto aos partidos, eleger pessoas que tenham compromisso com a gente, né? Coisa que mais deixa a gente chateado, Robson, é quando a gente vê um trabalhador pobre votar em banqueiro, votar em grande fazendeiro, que a gente fala, não tem seu interesse, tá certo? Então, na hora, né, que a gente vai lutar por 40 horas semanal, que a gente vai lutar por auxílio emergencial, esse povo não está preocupado com isso, né? Então, a gente luta tanto e tem uma bancada tão pequena. Muitos, na verdade, presidente, não têm o que se chama, por exemplo, de consciência de classe. É saber Exatamente. quem ele é e, na sociedade, na pirâmide da sociedade, ele saber onde é que ele está posicionado e de que maneira ele tem que se comportar para que não seja explorado demasiadamente, porque muitas vezes está lá no topo. Exatamente. Às vezes, nas eleições, né, o povo sempre me fala isso, né? É difícil a gente escolher, porque todo mundo fala que defende a saúde, todo mundo defende a educação, todo mundo diz que quer ver o país crescer, que tem compromisso com a democracia. Mas a gente não tem o que olhar o que as pessoas falam, né? Porque a língua, né, o que se fala, pode ser mentirosa. Agora, a prática não é, né? Se você olhar o histórico de vida dele, né, quando ele está no Congresso, no que ele votou a favor, no que ele votou contra, né? As coisas que ele fez na prática, a prática não é mentirosa. Aí você vai ver se ele tem compromisso mesmo com a saúde, com a educação, com os trabalhadores. Aí você não erra. Então, é muito importante ver isso. O movimento sindical tem o departamento intersindical, né, de assessoria parlamentar. Foi criado pelo movimento sindical. Que é o DIEESE, né? Não, o DIAP... o DIAP, tá. Tem o DIEESE, que faz estudo econômico, que é muito importante, mas tem o DIAP, que acompanha o Congresso Nacional. E eles divulgam lá a relação dos parlamentares que votam com os trabalhadores e aqueles que votam contra os trabalhadores. É só olhar, né, no momento que for votar, escolher o seu deputado, o seu senador, que o companheiro, a companheira não vai errar de jeito nenhum. Mas é muito importante, porque nós vamos ter eleições o ano que vem, né? Então, o Congresso e o Senado é muito importante. Eleger um presidente da República comprometido com a classe trabalhadora, com os direitos, é muito importante. Agora, o presidente sozinho, ele não governa. Ele precisa ter uma bancada de senadores e de deputados que dê sustentação para que ele possa fazer as mudanças que o país precisa, né? Então, chamar a atenção do povo para isso, né? Votar no deputado e no senador é tão importante quanto no presidente. No DIAP, então, nós temos um verdadeiro raio-x político daquele parlamentar do Congresso, né? O que é que ele está fazendo, como é que ele está votando, para aquela pessoa entender de que lado ele está, na verdade. Exatamente. Então, eles pegam ali quais são as reivindicações dos trabalhadores no Congresso e no Senado, né? E aí eles divulgam quem votou a favor e quem votou contra a pauta dos trabalhadores. Então, ali é um bom elemento ali para escolher bem o seu deputado e o seu senador. Presidente, muitas pessoas, muitas vezes, ou não conhecem, né, como se faz para participar da vida pública, da vida política, da vida sindical, e outros, às vezes, não se sentem tão motivados porque não conseguem se identificar, muitas vezes, com a forma de trabalho. E algumas pessoas aqui e acolá falam, há trabalhos, há pesquisas sobre isso na academia, por exemplo, sobre o que pode ser feito para se renovar a forma de se fazer os movimentos na área trabalhista, os movimentos sindicais, por exemplo, né? Há algo nesse sentido que tem sido pensado, sobretudo nesse momento de
dificuldade que as centrais sindicais têm passado diante de tantos ataques que já sofreu? Pois é, acho que uma coisa muito importante, Robson, que você coloca, é que assim, o trabalhador, quando ele vai para o seu local de trabalho, ele está produzindo riqueza, né? Seja na fábrica, seja no campo, seja no escritório, né? E ele não pode deixar que as pessoas decidam sozinho para onde vai essa riqueza, né? É um grande erro. E você só consegue influenciar nessas coisas se você pertencer a alguma organização. Você sozinho, individualmente, não consegue fazer. Por isso que você tem que se organizar. Ou você participa... Inclusive para ele saber que parte ele vai ter naquela riqueza que ele ajudou a construir. Exatamente. Já pensou você passar a vida inteira trabalhando 40 anos, 50 anos, né? E as pessoas se apropriar dessa riqueza sem você influenciar em nada para onde ela vai? Por isso que a riqueza é concentrada no Brasil, né? Um dos grandes problemas é a concentração de renda. Então, para influenciar nisso, você precisa pertencer a alguma organização, ou ao sindicato, né? E não precisa ser dirigente do sindicato, né? Você tem que vir nas assembleias, né? Participar dos debates, dos congressos, se você não quiser ser dirigente, ou na sociedade amigo do seu bairro, né? Ou, sabe, num partido político, melhor ainda, que se acompanha mais, né? E não precisa ser candidato, né? Você vai lá para participar dos debates, acumular as coisas, pressionar o seu deputado, né? E hoje, se tem uma coisa que a tecnologia ajuda muito, né, é que você pode ser um influenciador da sua casa, né? Você pode produzir um belo vídeo, né, pressionando o seu deputado, você pode participar da política, colocando as suas ideias, né? Agora, é muito importante que você pertença a uma organização. Você pode ver, eu não conheço nenhum empresário que não participa do seu sindicato empresarial. Todos eles se organizam, né, e vão para o Congresso Nacional, sabe, derrotar a gente nas coisas, né? Quando a gente quer melhorar direito, quer melhorar salário, eles vão lá e derrotam a gente de maneira organizada, né? E os trabalhadores é assim, né? O trabalhador ele não pode, né, de maneira nenhuma, deixar de pertencer a uma organização. O meu pai, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, Robson, ele falou uma coisa que eu nunca, uma lição de vida, né? Ele falou, olha, o trabalhador tem duas carteiras que ele não pode abrir mão na vida, né? Uma é a carteira de trabalho assinada, porque sem ela você não tem direito nenhum, entendeu? Jamais aceite trabalhar sem o registro na carteira. E a outra é a carteirinha do sindicato, porque sem ela você é um desorganizado, né? E jamais seja um desorganizado na sua vida, né? Então, são duas carteiras muito importantes na vida que o trabalhador não pode abrir mão de ter. Presidente, e falando nessa área importante das relações trabalhistas, a reforma trabalhista foi vendida com a expectativa de que iria se gerar centenas de milhares de empregos. Mas o que nós temos de lá para cá são dados que mostram a queda na taxa de emprego. Qual o comentário que hoje a CUT pode fazer diante dessa situação, né, onde vocês tiveram um lado para se posicionar, muitas pessoas não acreditaram e hoje está aí o resultado? Pois é, o emprego ele é muito importante, né? Quando você tem 13 milhões de trabalhadores desempregados, o que você tem hoje, mas na verdade o número é muito maior do que isso, né? Se você somar os desempregados com aqueles que têm subemprego, né? Aqueles empregos que é de um dia na semana, que são de 3, 4 horas por dia, se você somar aqueles que estão no chamado desalento, né? Que não vai procurar emprego porque ele sabe que não tem emprego para arrumar, nós temos mais de 1/3 da população nessa situação. Então, numa situação assim, qualquer tipo de emprego ele é bem-vindo porque ajuda com uma renda ou outra. Agora, não é o emprego que vai permitir para uma pessoa estruturar uma família, sabe? Manter o filho na escola. Não é o tipo de emprego, né, que vai fazer do Brasil uma grande nação, porque esse emprego é emprego que está na engenharia, está na ciência, né? Esse tipo de emprego que nós precisamos gerar. E o que a reforma trabalhista fez, na verdade? Os poucos empregos de qualidade que a gente tinha, ele destruiu. Então, a pessoa tinha um emprego de dia inteiro, né? Jornada cheia, ele passou a ter 2 empregos de metade da jornada, né? É o que está com emprego terceirizado, emprego, né? Como se isso fosse uma coisa moderna. E o argumento que se diz, presidente, muitas vezes é que não, mas agora ele pode trabalhar em vários outros lugares, vai ter tempo para fazer outras coisas, não é? Aquela história do processo de uberização das relações trabalhistas, né? Como se vê naqueles entregadores de alimentos no Uber, né? Que muitas vezes não é dono do próprio carro onde está trabalhando. Se tiver algum problema de saúde e parar, não há nenhum suporte, nenhum tipo de assistência, como também quem está entregando alimentação, comida, os motoqueiros, para lá e para cá todos os dias, né, trabalhando, se matando, não tem nenhum direito, nenhuma cobertura, nenhum suporte que possa lhe dar, digamos assim, qualquer amparo na hora que ele precisar. Que isso
passou a ser possível esse tipo de relação trabalhista depois da reforma. E ainda há quem diga, mas você acha que é melhor a pessoa ficar desempregada sem trabalhar? Não, pois é, parece uma volta, né? Eu sempre falo, parece uma volta ao início da Revolução Industrial lá da Inglaterra, né? A Revolução Industrial foi em 1750, e a primeira reivindicação da classe trabalhadora que estava surgindo era exatamente ter proteção social, porque naquela época o trabalhador perdia a visão ou perdia um braço, ele morria de fome, que não existia INSS, não existia nada. Ou ele tinha capacidade de trabalhar ou ele morria de fome. E agora, né, em pleno século XXI, a gente vê. Você pega um motoboy, né, que está com a moto ali, né? Ou minha mãe fala, o paralama da moto é as pernas dele. Se cair, quebrar a perna em vários lugares, ficar inválido, o que não é difícil nas grandes cidades, quem é que vai sustentar a família dele, né? Então precisa ter proteção social, parece uma doença, né? As pessoas acharem que o trabalhador não tem que contribuir para o INSS, ele vai ter saúde a vida inteira. A idade chega para todo mundo, né? Depois que passa de uma certa idade, começa a vir a doença. Se a pessoa quiser envelhecer com dignidade, ele tem que ter previdência. E esse tipo de emprego não contribui para a Previdência. Depois reclamam que tem que fazer reforma da Previdência, porque a Previdência não tem recursos. Claro, né? Cria emprego que as pessoas não contribuem, né? E o trabalho só tem sentido se ele permitir você, né, sustentar a tua família, realizar o teu projeto de vida e você ter proteção social. Se você adoecer, você tem que ter atendimento hospitalar. Se você precisar ficar 1 ano ou 2 anos sem trabalhar, você tem que ter proteção, senão você morre de fome, né? Então, esse é um tema muito importante, o tema da proteção social, né? Então, sempre me perguntam os empresários, nesse mundo novo da tecnologia, do Uber, como é que nós vamos regular? Nós vamos regular com proteção. Porque nós não podemos permitir que no Brasil, em pleno século XXI, tenha trabalhador que não tenha acesso à proteção social. Isso jamais, né? Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que esse tipo de trabalho venha. Aliás, o governo Bolsonaro propõe isso. A história da carteira verde e amarela, que ele diz, é exatamente isso. É o trabalho sem direito nenhum. Então, você sabe o que é trabalho sem direito nenhum, né, Robson? Tem um nome, isso chama escravidão. Quando você trabalha e não tem direito, a escravidão não tem outro nome para isso. Lamentável. Presidente, e dentre as várias áreas de mobilização onde a CUT participa, na política nacional, por exemplo, há uma luta pelos R$ 600 de auxílio emergencial. Eu gostaria de compreender por que essa luta por R$ 600. R$ 600 não é a CUT que está dizendo, né? Todos os economistas, né, falam que foi o que salvou o país no ano passado. Quando a gente reivindicou, o governo Bolsonaro queria pagar R$ 200, que não tinha condições. Antes disso, aliás, a proposta do governo, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, era que o trabalhador ficasse dispensado do trabalho por 3 ou 4 meses e não receberia salário nenhum. Depois surgiu 250 e com muita pressão acabou se chegando a esses R$ 600. Pois é, e era para manter o consumo, né? Porque as pessoas têm que sobreviver na pandemia, né? E minimamente manter a economia girando. Então, todos os economistas disseram, foi de fundamental importância, porque senão a crise teria sido uma proporção muito maior do que a gente viveu. E a importância para o povo. No Nordeste, mais da metade dos nordestinos tinham nos R$ 600 a sua única renda, né? Então, nós estamos vivendo um momento dramático na vida do país, não tem emprego e o governo Bolsonaro tem a coragem de cortar pela metade, né? É até R$ 300 o valor, você sabe. Se comprar um botijão de gás, né, já foi metade do auxílio. Quer dizer, isso é uma perversidade com o país, né? Então, os R$ 600 ele é de fundamental importância para que as pessoas não passem fome. E aqui, né, no Sudeste, tenho certeza que no Nordeste não é diferente, nas capitais, são famílias inteiras que estão dormindo nas calçadas todas as noites, com mulher, com criança e pedindo auxílio no farol, né? Então, isso é uma perversidade em pleno século XXI e o Brasil tem dinheiro para isso, viu, Robson? Essa história de dizer que não tem recursos, que não tem, é mentira. Se fizer um imposto aí, ó, por 6 meses, né, para os mais ricos, o que a gente chama de super rico, os bancos, teria dinheiro suficiente para matar a fome do povo. Não faz porque e é interessante destacar quem são esses mais ricos, os super ricos, porque às vezes a pessoa que tem R$ 1 milhão no banco acha que de repente é esse rico que pode ser atingido por uma política pública como essa. Mas, na verdade, a gente se refere à turma que está na casa dos bi, né? Os bilionários que não pagam, por exemplo, o imposto na hora que vai se transferir os lucros e dividendos, né? Se beneficiar dos lucros e dividendos, não se paga nenhum real de imposto.
nesse aspecto. Então, essa equação precisa ser mais equilibrada para o povo brasileiro, como é, por exemplo, já nos Estados Unidos, né, que muitos deles têm como exemplo os Estados Unidos, lá já se pratica isso. Exatamente. E aqui um milionário, em plena pandemia, resolve comprar um helicóptero novo e paga zero de imposto no helicóptero. Resolve comprar uma lancha nova, paga zero de imposto. E o trabalhador que ganha um auxílio de R$300, se ele for comprar 1 quilo de carne no açougue, ele vai pagar imposto. Se ele for comprar 1 quilo de feijão, ele paga imposto. Quer dizer, é um absurdo. Se ele for comprar uma moto para trabalhar, né, vai passar a vida pagando. Né? Vai passar a vida com pagando. Imposto. E se ele financiar, então, ele vai comprar uma moto e vai pagar 3, né? Com o juro que os bancos cobram dele. É terrível. Exato. Presidente, e vamos falar um pouquinho sobre qual é a posição que a CUT tem em relação à CPI da Covid. Pois é, a CPI está mostrando aquilo que a gente tá falando desde o início da pandemia, né? O governo Bolsonaro agiu de maneira irresponsável, né? Essas mortes, mais de 500 mil de mortes no nosso país, pelo menos 2/3 teria sido evitado se tivesse seguido as recomendações da ciência, o isolamento social, se tivesse, né, de fato, segurado o emprego, né? Montado um sistema de proteção do emprego, um auxílio emergencial maior, né? E agora vem à tona os crimes, né? Aquilo que muita gente dizia no começo da pandemia, e quero te confessar, Robson, que eu também demorei a acreditar, né? Porque o povo dizia isso é proposital, isso é projeto deles de fazer as pessoas saírem para a rua, se contaminar, morrer. Eu achava que era cruel demais isso para ser verdade. Mas agora a gente vê, né, que a intenção era essa mesmo, não ter isolamento, fazer as pessoas, né, se contaminar, né, num absurdo, numa visão de que a economia ia se recuperar rapidamente. Agora a corrupção, né, porque além da crueldade, é a corrupção que mostra na compra das vacinas, quer dizer, então a CPI trouxe à tona, não é, os crimes que o governo Bolsonaro cometeu, que não são poucos, em qualquer lugar do mundo já teria sido impeachmentado há muito tempo. Então, o que é que está faltando agora, Robson, para ter o impeachment? É muita gente na rua. Por isso que nós temos aí no próximo sábado, dia 24, uma grande mobilização para esse país mudar de rumo pelo impeachment. E o impeachment do Bolsonaro é necessário porque não tem como esse país recuperar a rota da democracia, do crescimento, da justiça social, com ele e o seu governo. Então, é condição fundamental para a classe trabalhadora que ele saia, os crimes estão claros. Agora, é importante que em cada capital, nas cidades do interior, tenha muita gente na rua para exigir a saída desse governo, que é genocida, não tem outro nome para isso. É um governo genocida, antipovo, antinacional, e que envergonha, na verdade, a história do nosso país, aqui e lá fora, né? Para nossa tristeza. Presidente, e nós sabemos que uma das coisas que, digamos, gerou, um dos ingredientes, vamos dizer assim, que gerou o clima, o contexto político nacional para a chegada do próprio Bolsonaro ao poder, né, foi o processo da Lava Jato, que na forma como ocorreu, hoje está aí uma sequência de atropelos, de mentiras, o próprio ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, desmoralizado pela forma como se comportou enquanto juiz, e nós observamos que um dos ingredientes justamente foi a Lava Jato, que criou esse clima para que chegasse fruto de muito ódio, de muita raiva das pessoas, o presidente Bolsonaro. E eu gostaria de saber, né, o que é que há de informação, de dados, como é que as pessoas podem consultar sobre as consequências da Lava Jato no emprego, por exemplo, que muita gente não tem essa noção. Nós fizemos um cálculo em conjunto com o Diese, foi um estudo muito bem elaborado entre a CUT e o Diese para mensurar o que foi a perda do emprego. Porque a gente queria mostrar aquilo que a gente falou desde o início da Operação Lava Jato, em 2012. Primeira coisa, Robson, que é importante dizer é que não tem ninguém mais interessado no combate à corrupção do que os trabalhadores, né? Porque a corrupção, ela tira salário do trabalhador, ela tira recursos da saúde, da educação, é uma coisa nefasta, e nenhum país pode ser sério se ele não tiver uma política de combate à corrupção. Agora, a Operação Lava Jato não foi isso. Quando ela começou, ela expôs todo um setor de construção civil e de engenharia nacional que o país tem. Você sabe que o país não tem grandes empresas nacionais. As que tinham era no setor de engenharia. E eram empresas de altíssima qualidade.
Essas empresas foram as empresas que fizeram os estádios da Copa do Mundo aqui no Brasil, as grandes arenas. Você pode ver que não deixa nada a desejar, nenhuma arena de qualquer lugar do planeta. Essas empresas estavam ganhando concorrência e licitação nos Estados Unidos para fazer metrô, para fazer ponte, estrada, na Europa também, empresas que estavam se internacionalizando, que fizeram as reformas dos aeroportos no nosso país, e elas foram dizimadas na Lava Jato. Foram dizimadas. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. A Petrobras era uma coisa absurda. Você sabe que o maior patrimônio de uma empresa é a sua imagem. E a Petrobras, todo santo dia, a marca da Petrobras, aquele tubo de dinheiro que aparecia, né, nas revistas, nos telejornais, de manhã até de noite. E como é que o mundo combate denúncia de corrupção quando tem uma denúncia sobre uma empresa? Né? Eles afastam a direção. Quem comete crime não é a empresa. Quem comete crime são as pessoas que dirigem a empresa. Então, no mundo, tem denúncia, afasta a diretoria da empresa, coloca uma diretoria nova e protege a empresa, porque ela é patrimônio do país. Aqui foi feito o contrário, deixaram as pessoas, né, e penalizaram as empresas. Quem é que vai comprar a ação de uma empresa que está todo dia no jornal, corrupção, corrupção, corrupção? Né? Quem vai fazer? E o resultado foi a destruição total do setor de engenharia, todas essas empresas quebraram, né? Hoje estão em processo de falência, todas essas empresas, e a Petrobras deixou de ser a grande empresa, né, mundial que ela já foi um dia. Agora, por quê? Né? Estamos vendo, porque eles querem privatizar a Petrobras. Na verdade, queriam destruir a imagem da Petrobras para vender ela para os estrangeiros a preço de banana. Então, o nosso estudo mostrou isso. Inclusive, a cada pedaço que se vende da Petrobras e das empresas conectadas a ela, subsidiárias, se vende com a promessa de que vai diminuir o álcool, quer dizer, o álcool não é exatamente a Petrobras, mas vai diminuir a gasolina, aumenta, vai diminuir o diesel, aumenta, vai diminuir o gás de cozinha, venderam a TAG, subsidiária de gás da Petrobras, está aí o preço do gás que não tem quem aguenta, inclusive para a indústria, né, que gera os produtos que nós consumimos, que ficam mais caros por causa desse aumento também. Pois é, né? E o petróleo foi motivo de guerra, os petroleiros falam isso muito bem, né? A guerra do Iraque não foi por arma química, não, foi petróleo, né? Essa pressão sobre a Venezuela não é por causa da democracia, não, é petróleo que eles têm lá. O golpe que deram na Bolívia era o lítio, né, que eles têm no solo. E aqui era o pré-sal, gente, eles sabem disso. E a Operação Lava Jato serviu a isso. Agora tem um outro aspecto da Operação Lava Jato que está sendo pouco discutido, mas que eu considero muito importante. Todo mundo sabe, né, que além da destruição desses setores, né, a Lava Jato serviu para pavimentar o caminho do Bolsonaro e do bolsonarismo no Brasil. Né? A Lava Jato é pai e mãe do bolsonarismo no Brasil. Tanto é que o Sérgio Moro foi ser ministro dele no início do governo. Né? Agora tem um outro aspecto. Quando você destrói uma empresa como a Petrobras e um setor todo de construção civil, como foi no Brasil, atendia a interesse internacional. E você vê que não é a CUT que está dizendo, porque nós estamos falando desde 2012. Que atrás da Lava Jato tinha interesse comercial dos Estados Unidos. E agora são deputados, né, bancada grande de deputados norte-americanos, cobrando do governo dos Estados Unidos a participação deles aqui na Operação Lava Jato e na prisão do presidente Lula, né, porque eles sabem, né, o objetivo que isso tinha por trás. Aliás, o cineasta norte-americano Oliver Stone está dizendo que ele vai produzir um filme, inclusive, né, em que a Operação Lava Jato mostra como os Estados Unidos utilizam, né, o combate à corrupção para interferir na vida e na autonomia dos países. Né? Isso claramente aconteceu no Brasil, e isso tem que ser contado. Por que a CUT fez esse estudo e nós estamos insistindo no debate sobre a Lava Jato? Aliás, nós vamos para os Estados Unidos, juntos com os companheiros lá norte-americanos, sindicatos, para debater a Lava Jato, os parlamentares lá. Porque essa história não pode mais se repetir no Brasil. Não pode, entendeu? O que foi feito aqui. Então, se houver denúncia de corrupção numa empresa, afasta as pessoas e preserva a empresa. Jamais o judiciário pode ser utilizado como instrumento, né, para ascensão política, para um projeto de poder de determinada pessoa, como foi feito, né, e nem a soberania nacional. Né? Então, esse episódio tem que ser um episódio para servir de exemplo para gerações futuras e que isso não pode acontecer no Brasil. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação de Sérgio Nobre, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse momento, presidente.
Robson, eu que agradeço muito, fico muito feliz de participar aqui do teu programa, parabenizar aí todo mundo que viabilizou, a tua equipe, que eu sei que não é fácil montar um programa dessa natureza, né? E aí fazer um apelo aí, né, para os nossos internautas, né, o povo que acompanha o programa, para nos ajudar nessa luta. O momento é dramático, né, mas são nos momentos dramáticos, né, que a classe trabalhadora faz a diferença, né? Todos os nossos direitos, né, todas as nossas conquistas vêm da luta, né? E dia 24 é um dia muito importante para nós, para o nosso país, para a vida do país. Então, eu quero que você participe dessa manifestação, seja na manifestação presencial de rua, mas se ainda não tomou a vacina, né, Robson? Não tomou a vacina ainda, pode se manifestar de casa, né? Pode colocar uma bandeira na frente do seu prédio, exigindo justiça contra as privatizações, pelos R$600, pelo Fora Bolsonaro, pode se manifestar pelas redes. Então, eu conto aí com a participação de todos os companheiros e companheiras aqui do programa nas mobilizações da classe trabalhadora. Um abraço, muito sucesso, viu? Muito obrigado, presidente.